Os riscos da automedicação. A atitude pode parecer uma solução rápida para pequenos desconfortos, mas traz sérios riscos à saúde. Analgésicos, antibióticos, relaxantes musculares. Remédio é assunto sério, mas tem muita gente que dispensa a receita médica na hora de comprá-lo. No Brasil, a taxa de automedicação é superior a 70%. Mas o que será que há por trás desses números? Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também mudanças na educação à distância. O Ministério da Educação estabelece novas regras para o ensino EAD. O objetivo é a melhoria da qualidade do ensino. E ainda, monumentos históricos conquistenses. Você vai conhecer na edição de hoje a história do Monumento aos Bandeirantes, o primeiro monumento a homenagear fundadores do município de Vitória da Conquista. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 7734248766, ou então poste um comentário na sua rede social com a hashtag N2 que aparece aí embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 4 de junho. O SB Notícias segunda edição está começando. (18h31). Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias segunda edição, que chega agora trazendo para você as principais informações do sudeste do estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje, gente, alertando para os perigos da automedicação. Pesquisas recentes mostram que 8 em cada 10 brasileiros tomam medicamentos por conta própria. Esta atitude pode parecer uma solução rápida para os pequenos desconfortos, mas traz riscos sérios à saúde. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Do remédio ao veneno, a diferença é apenas a dose. A sabedoria popular dá o alerta dos perigos da automedicação. Analgésicos, antibióticos, relaxantes musculares. Remédio é assunto sério, mas tem muita gente que dispensa a receita médica na hora de comprá-lo. No Brasil, a taxa de automedicação é superior a 70%. Mas o que será que há por trás desses números? Principalmente uma cultura de resolver rapidamente, sem passar pelo médico, sem passar pela emergência, sem ir ao hospital. A facilidade, no Brasil a gente tem um controle menor do que em outros países das medicações para comprar medicação. E a tentativa de resolver um problema baseado em orientações de vizinhos, amigos, colegas. E este comportamento ficou ainda mais comum após o período da pandemia. A maioria dos estudos coloca que, diante daquela ineficácia de tratamento do Covid, começou-se uma ideia de que A, B, C, D remédios fazem efeito e as pessoas começaram mais ainda a se automedicar. Aumentou em torno de 5%, saiu de 77% mais ou menos de automedicação no Brasil de forma geral para 82%, 81%. Então vem aumentando depois da pandemia por esse desespero de tentar achar que uma dica ali, um vídeo no YouTube, uma mensagem no Instagram é suficiente para você usar um remédio. Farmacêutico da Universidade Federal da Bahia, Erlan concorda que o uso indiscriminado de medicamentos ficou mais comum nos últimos anos. E o uso de redes sociais pode estar por trás deste aumento. Nos últimos anos, houve um aumento muito grande na automedicação, e isso pode ter acontecido por conta da diversidade, da velocidade das informações que são transmitidas, principalmente através de redes sociais, onde alguns vídeos são compartilhados, indicando alguns medicamentos. O paciente assiste um vídeo desse e vai à farmácia e pode ter acesso a alguns medicamentos de forma facilitada. Então isso aumentou muito a prevalência de automedicação e, consequentemente, também vem aumentando nos últimos anos os números de intoxicação medicamentosa. Por fim, o uso de medicamentos sem receita médica pode mascarar doenças reais, além de agravar situações e sobrecarregar o fígado. Mais de 50% dos casos de insuficiência hepática aguda está relacionada ao uso indiscriminado de medicamentos.
O fígado é um órgão importantíssimo para o nosso corpo, é responsável por metabolizar boa parte dos medicamentos. Então, vários medicamentos podem causar hepatotoxicidade, inclusive medicamentos que são largamente utilizados, como paracetamol, a civastatina, né? A paracetamol, inclusive, é muito utilizado por automedicação. E isso aumenta muito, né, o risco de hepatotoxicidade, porque a partir de determinada dose, esse medicamento pode causar uma lesão hepática. Não basta uma tarja na embalagem. Combater a automedicação passa também por uma necessária reeducação de todo cidadão. Durante minha atuação como oncologista, a gente vê isso. Mesmo paciente com câncer em tratamento, com quimioterapia, imunoterapia, tem estudos brasileiros e fora do Brasil, mas geralmente de pacientes brasileiros, que usam chás, tratamentos ditos naturais e entendendo que natural é bom e nem sempre é. Tratamentos de suplementação com vitaminas, com produtos não liberados para suplementação. Então a gente vê isso. Isso beira 60%, 65% dos pacientes em tratamento oncológico usam algum tipo de automedicação. A ideia é tentar minimizar ao máximo o automedicamento, tentar sempre que possível procurar um médico, por menor que sejam as queixas, pois algum sintoma como uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no abdômen, uma febre, um mal-estar, pode ser o início de uma doença importante. E quando você bloqueia esse sintoma com a automedicação, quando você for descobrir o que realmente pode ser que as coisas já estejam piores. É isso, é importante ficar atento aos perigos da automedicação. Claro que todo mundo sente uma dor de cabeça, vai lá, toma um remedinho, mas é preciso ficar atento para não correr esses riscos que você viu aí na reportagem. E chegou a hora de conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o céu é parcialmente nublado com previsão de chuvas leves. As temperaturas oscilam entre 15 e 19 graus. Amanhã, o tempo segue nublado e pode garoar à noite. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Na sexta-feira, o tempo melhora e o sol abre, mas à noite um nevoeiro se forma. As temperaturas oscilam entre 15 e 26 graus. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. Em Itapetinga, o dia será nublado com previsão de pancadas de chuva na cidade. A temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 27 graus. Em Jequié, o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde e durante a noite o tempo é firme. Os termômetros variam entre 20 e 27 graus. Em Planalto, o dia é parcialmente ensolarado, mas não há previsão de chuva na cidade. As temperaturas oscilam entre 20 e 27 graus. Vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que a Secretaria Estadual da Educação abriu mais de 18 mil vagas para cursos de técnicos profissionalizantes em toda a Bahia, gente. Mais detalhes a gente traz daqui a pouco. E ainda, mudanças na educação à distância. O Ministério da Educação estabelece novas regras para o ensino EAD. O objetivo, segundo a pasta, é a melhoria da qualidade do ensino. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 77-3424-8766, o seu canal de contato com o jornalismo da TV UESB. Amanhã a TV UESB completa 20 anos, 5 anos, ó, 20 anos na amanhã, dia 5, a TV UESB completa 20 anos no ar e você pode participar de nossa festa. Mande sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, conta para mim como você assiste a TV UESB, o que mais te chama a atenção na nossa programação, a gente está esperando sua participação, tá? 77-3424-8766, seu canal de contato com o jornalismo da TV UESB, que é construído com você e para você. Não sai daí não, o intervalo é bem rapidinho, eu volto daqui a pouco. Até já. Para inspirar vocês a se inscreverem no Enem, eu vim aqui fazer uma visita super especial. A gente vai conhecer a Sabrina, que ela passou em medicina, gente. A história dela emocionou todo o Brasil. Sabrina da Silva Santos. Olá! Meu Deus!
A sua história é muito linda. Você acreditou muito que a educação poderia trazer isso, te transformar. Eu sempre vi que a educação era o meio mais certeiro de mudar de vida. Eu tô construindo o meu futuro, mudando a história não só da minha vida, como da vida dos meus pais e das futuras gerações que vão vir da minha família. E você faz com que a gente acredite que é possível. Eu sou um exemplo, a Sabrina é um exemplo. E nós temos milhares de outras histórias que também são um exemplo. Faça a sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho. Acesse enem.inep.gov.br/participante. O Enem transforma vidas. Ministério da Educação, Brasil! Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado por sua companhia. Justiça bloqueia mais de 119 milhões de acusados por fraudes no INSS. ONU dedica Dia Mundial do Meio Ambiente na redução do consumo do plástico. Secretaria da Educação abre mais de 18 mil vagas para cursos técnicos profissionalizantes em toda a Bahia. Destaques no nosso giro de notícias desta quarta-feira. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, o mundo deve consumir este ano 516 milhões de toneladas de plástico, um produto que contamina a água, os alimentos e o ar. Nesta quinta-feira, a ONU dedica o Dia Mundial do Meio Ambiente ao combate do descarte plástico. Criado pela organização em 1972, a data é celebrada no dia 5 de junho e lembra sobre a importância da preservação da natureza e dos ecossistemas para a manutenção da saúde do planeta. Ainda de acordo com a ONU, até 2060, o consumo global anual de plástico deve atingir mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. A Advocacia Geral da União informou nesta terça-feira, dia 3 de junho, que a Justiça Federal em Brasília determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes dos descontos associativos irregulares dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo dados da AGU, foram bloqueados bens móveis, imóveis e ativos financeiros de 8 empresas e 9 pessoas físicas. Os sigilos bancário e fiscal também foram quebrados por determinação judicial. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia está com inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos nas áreas de administração, serviços jurídicos, finanças, recursos humanos, nutrição, análises clínicas, manutenção e suporte em informática, logística, desenvolvimento de sistemas e enfermagem. São mais de 18 mil vagas ofertadas para diversas cidades do Estado da Bahia. As vagas são destinadas para estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública ou em escolas privadas como bolsistas integrais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de junho. Os selecionados deverão efetuar a matrícula nos dias 14 e 15 de julho, diretamente nas unidades selecionadas no período da inscrição. A lista completa de cursos e vagas por município está disponível no portal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E nós seguimos falando de educação. A educação à distância, gente, que amplia o acesso da população ao conhecimento, chegou para ficar. Para garantir a qualidade da modalidade de ensino, novas regras foram criadas.
Muito além do ensino remoto emergencial, que o mundo conheceu aí durante a pandemia, as orientações vão no sentido de assegurar uma formação profissional ampla e de qualidade. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Adriana está para apresentar o trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas. Ela fez todo o ensino superior em universidade pública e à distância. Essa graduação chegou para mim num momento muito difícil da minha vida. Eu tinha um filho pequeno, foi em 2018, naquele período de crise financeira. Depois que eu peguei o gostinho de estudar e a educação à distância me favoreceu muito nesse sentido, eu falei que eu não quero mais parar de estudar. Adriana foi aluna no CEDERJ, um consórcio de universidades públicas do Rio de Janeiro que oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância. Pensar ensino e aprendizagem nesse formato não é simplesmente gravar e disponibilizar o que acontece em sala de aula. Tem todo um planejamento pedagógico que precisa acontecer para que o aluno, de forma autônoma, ele consiga desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem. E somado a isso, ele tem o suporte, porque apesar dele estar sozinho, ele não pode estar sozinho o tempo todo. O governo federal definiu neste mês de maio uma nova política de educação à distância com o intuito de garantir a qualidade do ensino. Segundo as novas orientações, cada disciplina, por exemplo, deve ter pelo menos uma avaliação presencial. O mediador pedagógico deve ter formação acadêmica compatível com o curso. Medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia só podem ser ensinados no formato presencial. Já para a educação básica, ensinos fundamental e médio, a Lei de Diretrizes e Bases permite a educação à distância em situações específicas, como no caso de emergência ou para complementar o ensino presencial. A pandemia de Covid-19 exigiu a implementação de um modelo circunstancial de educação à distância, com mediação remota e híbrida. A alfabetização foi uma das fases do aprendizado mais afetadas. O percentual de alunos do segundo ano do ensino fundamental que não sabiam ler palavras isoladas subiu de 15% no censo escolar de 2019 para 34% nas avaliações realizadas pelo MEC em 2022. Muitos professores não tinham um smartphone com o qual pudessem dar as suas aulas, né? E os alunos, por sua vez, muitos alunos, muitas alunas, também não tinham como fazer esse tipo de acompanhamento. É investimento a longo prazo, né? Assim, não tem como dizer que é uma coisa estanque, né? A educação, ela precisa desse movimento. Vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco você vai conhecer a história do Monumento dos Bandeirantes, o primeiro a homenagear os fundadores do município de Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 77-3424-8766, está na sua tela, abre a câmera, escaneia o QR Code que está aqui no cantinho, ó. Você escaneando esse QR Code, você fala diretamente comigo. E a gente aguarda a sua participação. E como vim dizendo, desde segunda-feira, amanhã, a TV UESB completa 20 anos no ar, 2 décadas, sempre com você. E a gente quer a sua participação. Mande sua mensagem para a gente colocar nos nossos telejornais especiais no dia do nosso aniversário. 77-3424-8766, seu canal de contato com o jornalismo da TV UESB. Não sai daí não, o intervalo é bem rápido. Eu volto já. Educação, cultura, esporte, a demanda da sua comunidade. O que é notícia no começo da sua tarde, você confere no ESB Notícias, primeira edição. O seu almoço comigo agora é um pouco mais cedo, ao meio-dia. Logo em seguida você fica bem informado na companhia de Luciana Barreto. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 13h41, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público de qualidade, responsável e atual. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui na TV UESB. Informação, formação e conhecimento. Para inspirar vocês a se inscreverem no Enem, eu vim aqui fazer uma visita super especial. A gente vai conhecer a Sabrina, que ela passou em medicina, e, gente, a história dela emocionou todo o Brasil. Sabrina da Silva Santos. Olá! Meu Deus!
A sua história é muito linda. Você acreditou muito que a educação poderia trazer isso, te transformar. Eu sempre vi que a educação era o meio mais certeiro de mudar de vida. Eu tô construindo o meu futuro, mudando a história não só da minha vida, como da vida dos meus pais e das futuras gerações que vão vir da minha família. E você faz com que a gente acredite que é possível. Eu sou um exemplo, a Sabrina é um exemplo. E nós temos milhares de outras histórias que também são um exemplo. Faça a sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho. Acesse enem.inep.gov.br/participante. O Enem transforma vidas. Ministério da Educação, Brasil! Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região, com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 19h. Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um dos primeiros monumentos criados para homenagear os fundadores de Vitória da Conquista, gente. É o Monumento aos Bandeirantes, inaugurado há 85 anos atrás. O monumento octogenário chama a atenção de quem circula no centro da cidade. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. A vida acontece apressada ao redor do monumento histórico mais antigo da cidade, que homenageia os bandeirantes, personagens descritos na história como fundadores de Vitória da Conquista. Localizado na Praça 9 de Novembro, o obelisco da década de 40 destoa em meio à paisagem repleta de comércios. E na correria da vida moderna, ele é quase invisível. Dona Rosângela passa sempre aqui pela praça? Sim, passo sempre. E esse monumento aqui atrás, sabe o que significa? Não, não sei o que significa. Tem nem ideia? Não, não tenho. Já parou para olhar? Não, também não. Estou olhando agora. Olhando agora. Ana, você mora aqui em Conquista há quanto tempo? Há 16 anos. Conhece esse monumento aí atrás? Mais ou menos. Sabe o que ele representa? Não. Verônica, há quanto tempo você trabalha aqui ao lado do Monumento aos Bandeirantes? Aqui tem 15 anos que eu trabalho aqui. Pelo fato de ser um monumento já antigo, mas é esquecido. Por conta até do aniversário da cidade, fala sobre a Tranquedo Neves, Lauro de Freitas, mas sobre o monumento mesmo fica em aberto, né? Quem são os bandeirantes? Sabemos que existe uma estátua, mas quem são eles? O arquiteto Fernando Bernardino defende que monumentos históricos são essenciais para solidificar memórias dentro das culturas regionais. Mas, segundo ele, a forma como o Monumento dos Bandeirantes está inserido no espaço urbano o faz passar despercebido, dificultando a criação dessas memórias e o conhecimento da população sobre a sua própria história. Essa praça ela existe há muito mais tempo, o monumento já tem mais de 80 anos e naquele momento esse monumento ele fazia um sentido maior. A praça era muito diferente, ela tinha uma característica diferente e até mesmo de permanência das pessoas. Hoje a gente tem um centro bastante conturbado, uma praça que a gente talvez nem consiga chamar de praça por conta do formato e dos elementos que ela possui. É um local de passagem. Então a gente tem muitos pontos comerciais que acabam ofuscando o elemento que está instalado ali. As pessoas passam e pouquíssimas pessoas sequer olham para esse monumento. Então é difícil ele dialogar com as pessoas que estão passando aqui. Com o entorno ele dialoga muito pouco, mas com as pessoas menos ainda. Feito em marmorite, o monumento foi construído na gestão municipal de Regis Pacheco e inaugurado em 13 de novembro de 1940. João da Silva Guimarães e João Gonçalves da Costa são os sertanistas portugueses homenageados. A história em que eles estão inseridos remonta ao século XVIII, quando a região era habitada por povos indígenas como os mongoiós, imborés e pataxós.
A chegada dos colonizadores, liderados por João Gonçalves da Costa, ocorreu após batalhas contra os indígenas, que culminaram na fundação do Arraial da Conquista em 1783. Esse monumento ele foi construído na década de 40, na verdade inaugurado em 1940, dia 13 de novembro, e foi a comemoração pelos 100 anos de emancipação política da cidade de Vitória da Conquista. Posto que, em 1840, no dia 9 de novembro, foi instalada a Câmara de Vereadores em Conquista, a Câmara Municipal. E é interessante o seguinte, é o monumento mais antigo da cidade, que é de 1940, é o menos visto e menos lembrado. As pessoas passam pela Praça 9 de Novembro e não percebem o monumento. Eu conheci pessoalmente o trabalhador que o construiu, seu Cirilo. O seu Cirilo contou como foi cobrada a rapidez, como foi cobrado os detalhes do monumento, né? E o motivo do atraso. Eles não conseguiram terminar até dia 9 de novembro, então inauguram dia 13. O historiador ressalta que na época em que o monumento foi construído, as perspectivas eram diferentes das que temos hoje, principalmente em relação ao fato de os indígenas e outros personagens importantes serem desconsiderados do processo de fundação da cidade, o que é chamado por historiadores de o mito fundador. A ideia que está por trás é de você valorizar o mito fundador da cidade, valorizar o colonizador português. É claro que naquela época, 1940, não tinha essa leitura que nós temos hoje de valorizar outros elementos da formação da nossa cidade. A valorização era do mito fundador. Aí fica lembrado o João Gonçalves da Costa, o da Silva Guimarães, esse pessoal, os bandeirantes que vieram para cá, para essa região, no século XVIII. Entre tantas histórias e curiosidades sobre o monumento aos bandeirantes, uma das mais interessantes conecta o obelisco à tradicional igreja Nossa Senhora das Vitórias, que fica aqui em frente à Praça Tancredo Neves. Uma das narrativas mais conhecidas conta que os bandeirantes portugueses venceram a batalha por território contra os indígenas com a intercessão da Santa, o que motivou a construção da igreja em sua homenagem. E o João Gonçalves da Costa ele era devoto da Nossa Senhora das Vitórias. Tanto que, antes de partir para o Brasil, ele passou na igreja que fica na Baixa Pombalina, lá em Lisboa, que é a igreja Nossa Senhora da Vitória. Quando ele conquista o território, ele faz uma doação em agradecimento à Santa. O marco central seria ali hoje a Praça Tancredo Neves e no raio de uma légua, ou seja, 6 quilômetros, seria um território destinado à Nossa Senhora das Vitórias. Claro que essa é a narrativa deles. Obviamente, Nossa Senhora das Vitórias não foi responsável pelos crimes cometidos contra os indígenas, mas essa é a narrativa da construção feita pelos portugueses. Não é só aqui, em várias partes, essa narrativa se reproduz. O monumento aos bandeirantes é apenas um entre muitos monumentos históricos espalhados pela cidade. Nos próximos dias você vai conhecer mais sobre eles aqui em nossos telejornais. É isso, a preservação da memória de Vitória da Conquista. E durante os nossos telejornais, nas próximas semanas, vocês vão acompanhar reportagens que contam a história e a memória dos monumentos aqui da cidade. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo, só escanear o QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, além da programação completa da TV UESB, tá bom? Outras notícias locais se conferem amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro, no UESB Notícias primeira edição, que já chega abrindo aí as comemorações pelos 20 anos da TV UESB. Amanhã a gente está de aniversário, a gente espera a sua companhia para acompanhar aí essa celebração que começa a partir de amanhã e se estende aí até o sábado com programação toda especial, tá bom? A seguir você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos. Eu te espero aqui novamente amanhã às 18h30, trazendo para você as principais notícias do dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.